puxando esse gancho, Cláudia, o que exatamente é o Sol? Parece uma pergunta besta, assim, eu acho, mas na prática, se você perguntar, eu acho que 90% das pessoas vai te dar uma resposta de que é uma estrela. É, Mas o que exatamente é o Sol? O que é exatamente uma estrela? Por que que ele solta esses... por que que existem essas explosões solares e tal? O que que acontece ali? Por que que ele tem o poder que tem, esse calor, enfim? vamos, Explica completamente, se puder elaborar, assim, o que que é o Sol, né? vamos lá. Eu gosto bastante de falar sobre o Sol. Eu vou pedir para ele colocar uma imagem do Sol. Você vê se você consegue encontrar uma imagem do Sol, principalmente o Sol aberto. O Sol aberto, né? O Sol e o seu núcleo, para a gente Hum, poder observar nas imagens. Então, o Sol é uma estrela, e é uma estrela de meia-vida, que ela está num processo de queima de combustível, que é o seu motor principal, que é interno, fica lá no núcleo, que é hidrogênio. Então, esse hidrogênio, uma quantidade imensa de hidrogênio ali se colapsando em processo de fusão nuclear, gerando outros elementos como hélio e outros neutrinos, entre outras coisas que saem, radiação que sai para o espaço, estão ali o tempo inteiro colapsando. E nesse colapso ele gera essa energia, que é a energia que chega aqui para gente. Só que esse núcleo é tão denso e pesado que essa energia não colapsa o tempo inteiro e ela também não explode. Então ele vai tentando expandir e ao mesmo tempo retornando nesse processo. Então a gente vai ter camadas do Sol. A primeira camada é o núcleo, onde tem esse processo intenso de fusão nuclear. E aí essa energia tenta sair através de uma região que a gente chama de zona radiativa, que é onde essa radiação vai tentar sair, só que ela encontra outros elementos ali no caminho, então ela vai fazendo colisões e tentando sair nesse processo, e isso demora milhares de anos para ele conseguir nossa, atravessar essa sério? região. Isso. Que bizarro. Então você vê aqui o núcleo, que é onde está acontecendo esse processo de fusão nuclear. Depois você tem essa zona de radiação, que é essa tentativa dessa radiação sair dessa região, mas por causa das colisões, ela não consegue sair tão facilmente. Então ela fica presa nesse. Tá, calma lá. Temos o núcleo ali, que é o centro que você falou, certo? Isso. Zona de radiação. Que é essa região onde essa radiação produzida no núcleo tenta sair, e ela demora milhares de anos para sair dessa Ali região. ainda é hidrogênio. Hidrogênio, hélio, e tudo isso numa condição de energia, radiação, plasma e gases. Aquilo ali, imagino que é extremamente denso, né? Denso e quente, tá? E aí ele tenta sair dessa zona de radiação e aí ele vai chegando nessa zona de convecção. Essa zona de convecção é mais ou menos como se fosse assim. Então você tá naquele núcleo quente, está tentando sair. E aí ele, a parte que consegue sair, quando chega nessa zona de convecção, começa a esfriar. Então, você lembra da água fervendo, né? Que você tem ar quente sobe, ar frio desce, geladeira, né? Tudo, essa é a regra da natureza, né? A parte quente sobe, a fria desce. Então, nessa zona de convecção, a gente observa isso, que esse plasma, esses gases, eles se comportam dessa forma. Eles, ao mesmo tempo que eles estão quentes ali naquela parte mais próxima da zona de radiação, ele tenta sair, mas ele é preso por quê? Porque tem a gravidade, entendeu? Que a gravidade é o quê? Esse núcleo pesado, intenso, com essa atividade. Então, é uma briga entre essa energia querendo sair e a gravidade puxando de volta. Hum. Esse processo é o que mantém o Sol gerando energia e também essa estabilidade do Sol. Nossa, essa é a base, assim, então. Isso. E é por isso que o Sol tem uma limitação de tempo de vida, que é enquanto ele tem esse combustível e esse combustível está queimando e isso está acontecendo dessa forma, a gente tem as dimensões do Sol que a gente tem hoje. Então, conforme isso for mudando ao longo do tempo, por quê? Porque uma parte dessa energia é perdida para o espaço. Conforme for passando o tempo, ele vai diminuindo de tamanho? Ou ele vai Conforme aumentando? ele vai conseguindo ter menos capacidade de manter esse núcleo, então ele vai tender a Uhum, expandir essas regiões. entendi. Então, se hoje ele tem uma dificuldade de sair porque a gravidade é muito densa, essa gravidade vai ficar menor porque vai perdendo massa, porque está queimando esse combustível. E aí ele vai perdendo essa capacidade de manter esse núcleo. Então, o núcleo vai diminuindo, mas ele vai se expandindo. O que vai se expandir nessas outras camadas? Elas vão ficando mais distantes, que é onde a gente acredita que, em algum momento, o Sol vai se expandir a ponto de absorver a órbita da Terra.
tá? Esse vai ser o fim da Terra, né? Seria o fim da Terra, só que antes, a gente acredita que antes disso... Bom, isso tá muitos, muitos, muitos bilhões de anos à A gente frente. vai falar daqui a pouco disso. Isso. E aí a gente, então, tem, depois que sai dessa zona de convecção, então, todo esse processo está acontecendo, dessa energia tentando sair do Sol. E ela sai na forma de vento solar, que vai se expandir para o universo. Se expande até onde? Até onde outras estrelas e outros sistemas também fazem a mesma coisa. E aí se encontram, né? E aí, quando se encontram, a gente tem o que a gente chama que é uma barreira, né? E essa barreira é a heliosfera, que seria Caramba, aonde ele pode expandir até encontrar outra estrela? ele vai se expandir. Todos os sistemas Daqui a 4 solares... bilhões de... Quer dizer, 4 anos-luz, tipo, vai Não, encontrar a... não, vamos lá. Não, peraí, eu falei Peraí, errado. Ele vai expandir mais de 4 anos-luz de distância? Não, ele vai se expandir. Não, ele tem uma limitação ali de tamanho, que ele deve ganhar aí dois raios solares ali. Ele vai Sim. aumentando. Mas o que eu quero dizer é que hoje o Sol... Tenta achar pra gente uma foto da heliosfera. Então, vamos lá. Vamos devagar, porque é muita informação. Sim. Então, a gente tem um processo convectivo que acontece naquela zona de convecção. E aí a gente consegue, então, observar na borda dessa convecção a fotosfera. É a única coisa que a gente vê de tudo isso, tá? Então, hoje, quando eu olho para o Sol, quando eu tiro uma foto... A gente não vê essa coroa, essas regiões mais... A gente vê a região mais baixa que a gente vê é a fotosfera. A gente vê a fotosfera, a gente vê a coroa, a gente vê a região de transmissão, a gente vê a cromosfera. A gente vê essas outras camadas. Mas eu tô dizendo assim, eu não consigo ver dentro, abaixo da fotosfera. Isso é com base na teoria da relatividade e tudo isso? Isso tudo é com base na transporte de energia, né? Que são os processos mesmo que a gente observa na Terra de qualquer tipo de processo mesmo de fusão nuclear e tal, como funciona, tá? Termodinâmica, sei lá. Termodinâmica e todas essas coisas. Então, você imagina que o Sol é aquela estrela ali no centro, tá? Aquele pontinho amarelo, tá? E aí, você tem a energia do Sol saindo do Sol e ela vai se expandindo para o universo, tá? Só que o universo também tem outros corpos celestes, outras estrelas, nebulosas, etc. Isso também está fazendo a mesma coisa que o Sol, tá? E o Sol está girando em torno da galáxia. Então, quando ele chega nesse ponto onde a energia, esse vento solar, ele não é mais o suficiente para ultrapassar essa barreira, que seria a heliopausa, é onde a gente considera que é o limite de ação, onde o Sol é o agente principal. Vê se você me entende agora. Acho que sim. Tá? Então, imagina que, assim, o Sol tem energia, a energia dele vai sendo jogada para o espaço, vai indo para o espaço, até que ele chega num lugar onde tem a energia do outro amiguinho, aí o amiguinho não deixa passar essa energia dele, e aí ali a gente chama de heliopausa, que é onde a gente tem a interface da heliosfera com os outros objetos do sistema, do planeta, do universo, né? Então, essa é a limitação, é o limite onde a ação do Sol é a mais relevante para o sistema. E por que ele tá mais ali para a esquerda? Porque ali, teoricamente, teria uma outra estrela, teria por causa essa área da direção também do movimento, né? Então, imagina que o Sol está girando em torno da galáxia. Então, ele tem uma direção de movimento. Então, essa direção de movimento vai gerar uma direção contrária a um fluxo, e aí esse fluxo vai fazer essa cauda. Isso é em todos os processos. Você está andando de carro, na frente você vai ter a frente de choque e atrás o ar, né? A expansão do ar. Você está no avião, você tem a frente de choque, atrás você tem essa expansão. A mesma coisa na heliosfera, tá? Você vai ter a frente de choque e atrás você vai ter aquela cauda, que é a acomodação, né? No lugar, e ela é sempre acomodada também dentro dos outros processos que estão acontecendo em volta. Isso acontece para todos. E aí, essa guerra aí entre essas energias, né, geradas, é que a gente coloca os limites. Então, o limite hoje de ação do Sol seria dentro do que a gente chama de heliosfera. Então, dentro da heliosfera é onde o Sol é o predominante, é o rei principal ali para os fenômenos aqui dentro, tá? Quando a gente vai chegando ali na barreira mesmo, né, nessa região mais distante, que é onde as Voyagers estão,
a gente começa a ver uma zona de transição, que seria uma região onde você começa também a ter interferência do meio do universo, né? E aí, nessa região, aí a gente começa a ter, por exemplo, perceber outros tipos de energia, não diferente das que a gente conhece, mas diferentes energias como sendo mais intensas do que a da radiação do solar. Uhum. Então, eu posso ter raios cósmicos, por exemplo, que vêm de outras estrelas, e aí, a hora que eu tô medindo, eu já começo a ter interferência dessas outras medidas. Não tem um dado mais tão preciso assim. No momento, o que a gente tem melhor são as Voyagers, né? Mas esses dados são mais enviesados por conta desses outros... Na verdade, faz parte eles estarem ali, porque é uma das coisas que a gente quer ver. Como é essa zona de transição, como é essa região, que informação ela tem para nos trazer, porque a gente vai expandindo de um universo menor, então a gente vai falar depois da Terra. Então a Terra tem um campo magnético, o campo tem uma região de ação barrada pelo vento solar. O vento solar tem um campo de ação barrado pelo meio extraplanetário, extrasolar. O sistema solar tem um campo barrado pela galáxia. A galáxia, você tá entendendo? E assim você vai aumentando as dimensões E se a gente dessas interações. Se a gente for pegar o maior que a gente sabe hoje, qual que é? Nesse escopo que você está dizendo. Na verdade, a gente tem a expansão do universo, que aí são coisas que a gente está tentando entender ainda. Que aí vai ser energia escura, matéria escura, como essas outras, essas componentes que a gente tem ali do universo, elas se encaixam para fazer toda essa dança funcionar. E aí a gente vai ter teorias da evolução do universo, da expansão do universo, que são coisas que estão... A fronteira do conhecimento, eu acredito, tá aí, né? Que é como é que essas coisas se organizaram desse jeito, com esse monte de matéria que a gente não consegue identificar, matéria escura, energia escura, e como é que elas se acomodaram nesse ambiente. Porque o que a gente está conseguindo ver aqui é uma matéria que a gente consegue medir. Sim. Né? Interessante. E falando da cor do Sol, é um tema que o pessoal sempre pergunta também, né? O Sol não necessariamente, eu posso ter visto errado e tal, mas ele não é amarelo, né? Ele não é amarelo. Não. Na verdade, o Sol é primeiro o conceito de luz, né? Vamos tentar entender o conceito de luz. Se você quiser abrir aí um espectro da onda eletromagnética, vamos ver se você acha. Então, se você... a gente tem a percepção de que luz é só o que a gente consegue ver, né? Mas as ondas eletromagnéticas, elas emitem em várias frequências. Sim. A gente enxerga um trechinho. 0,0001%. É um trechinho que a gente enxerga. E esse trechinho pode ser decomposto em 7 cores primárias lá, em 3 cores primárias, mas em 7 cores lá, que seria o que a gente define lá do azul ao vermelho, que é a faixa do visível. Fora disso, ele continua existindo. Então, a gente continua tendo ondas eletromagnéticas que a gente não enxerga, mas que existem e que sensores conseguem medir. Sensores, microfone não, celular, antenas, entre outros objetos. Outros seres vão conseguir ter ter sensibilidade para outros tipos de sensores. Mas, isso. Então, a gente enxerga só esse espectro da luz, tá? Mas o Sol, ele emite em todos. Em todos. Até o gama ali? Até raios gama. Então, a gente vai ter ali o espectro eletromagnético, o Sol, ele emite em todos. Mas o que ele emite com maior intensidade é ali perto mesmo do espectro da luz, de um espectro de corpo negro. Então, só que como ele emite em todos, o que está saindo dele está vindo todos para cá. Então, quando vem todas essas luzes juntas, elas compostas, a gente vai enxergar branco. É como se elas se misturassem todas. Para eu poder distingui-las, eu preciso de um prisma, eu preciso de um separador. E aí é onde eu posso colocar uma lente, alguma coisa, e aí eu vou conseguir ver vermelho, verde, azul, todas essas outras cores. Mas, a princípio, ele vem todas juntas. A nossa solução... Qual que é a verdadeira, entre aspas, assim? Se você for olhar na fonte ali, sem essas lentes que nós enxergamos. Você vai ver branco.
Você vai ver branco porque é a forma como a luz branca se compõe. Então, se você compra uma lâmpada que ela vai também emitir branco, ela é a composição de todas as cores. E aí você consegue, com um prisma, decompor essas cores. Se você comprar uma lâmpada amarela, que ela só consegue emitir naquele comprimento, você não consegue fazer essa decomposição. Mas qualquer luz branca, você normalmente vai conseguir fazer a decomposição em todas essas cores, porque é a faixa de emissão dessa lâmpada ou dessa luz. O Sol, ele tem essa faixa ampla, então, pra gente que tá olhando no visível, a gente enxerga branco, porque a gente não consegue fazer essa distinção dessas cores nessa fonte por causa da distância, da posição. A gente só consegue fazer a distinção dessas cores quando ela atravessa um meio que faz essa decomposição pra gente, como, por exemplo, uma gotícula de água, e aí a gente vê um arco-íris. Uhum. Continua sendo a mesma luz branca que chegou lá na ponta da gotícula de água, só que a forma da gotícula de água faz com que essas luzes, elas tomem direções diferentes e aí a gente vai ver o espectro colorido. Mas continua sendo a fonte emissora, emite em todos os comprimentos. Eu observo em todos porque o meu olho não consegue fazer essa distinção. Ele só consegue fazer se eu colocar uma lente que espalha esses comprimentos para que eu consiga vê-lo. Muito bom esse corte, né? Agora eu peço meu por favor para que você se inscreva aqui nesse canal. Isso nos ajuda muito a melhorar o conteúdo cada vez mais e trazer cada vez mais conversas interessantes. Além disso, você também vai receber conteúdos de valor como esse. Então eu agradeço de coração e até o próximo vídeo.